A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a segunda lição do segundo trimestre de 2023. Um tema bastante polêmico. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Senhor, abre nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra. Dá sabedoria, meu Deus, aos pais para poder educar os seus filhos na Tua presença e com realmente inteligência para que o Teu nome seja glorificado em todas as famílias, em nome de Jesus. Frases que estão presentes em todas as famílias que têm mais de um filho. Meu irmão é o queridinho da mamãe. Você é o queridinho da mamãe? Qual o filho favorito? Eu amo a todos iguais. Na verdade, a história se repete, só muda os personagens. Criar um filho é uma tarefa difícil. E criar dois ou mais, aí dificulta mais ainda. Porém, muitas vezes queremos ter uma família e não estudar sobre família, queremos ter filho e não realmente estudamos sobre o assunto. E é necessário poder estudar para poder ter um equilíbrio na hora da criação. Sabemos que tem o filho biológico, o filho adotivo, o filho emprestado, o filho também de consideração. Sabemos também que Jesus era um filho adotado de José. José adotou, porque Maria realmente como mãe. Depois que Jesus nasceu, Maria casou com José, teve outros filhos, e todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque todos aqueles que aceitam a Jesus se tornam filhos de Deus. Lição 2, 9 de abril de 2023. A predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 28. Palavra-chave: predileção. Preferência, tendência, escolha, favorito. Tópico 1. O plano de Deus para a família e a sua presciência. Subtópico 1. O plano divino para a família de Isaque e Rebeca. De uma forma rápida e objetiva, nós iremos fazer alguns comentários sobre esses tópicos. Espero que você fique até o final para você ser edificado para a glória do nome de Jesus. Isaque se casa com Rebeca. Isaque, o filho da promessa, sabendo que a sua descendência teria de continuar, de repente, quando percebe, Rebeca era estéril, não podia gerar filhos. Mas ele, diferente do pai Abraão, ele preferiu orar. Orava constantemente, era perseverante em oração. Isso já é uma lição gigantesca que o nosso patriarca Isaque deixa para nossas vidas. O exemplo da palavra de Deus nos orienta, e a Bíblia diz que ele orou 20 anos pela sua esposa para que ela pudesse gerar. No casamento, quando fazemos o juramento, nós sinalizamos diante de Deus, do juiz e das testemunhas. Eu prometo respeitar, ser fiel, amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Isaque mostra isso. Ele podia sim, diante do costume da época, até mesmo cometer o mesmo erro de deitar com a serva de Rebeca, mas ele preferiu orar. E depois de perseverar
em oração, o Senhor abençoou que Rebeca engravidou, sendo assim, dando à luz ao primeiro gêmeos, Esaú e Jacó. E Rebeca, gestante, esperando o nascimento, ela foi orar. Gênesis capítulo 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, diante da presciência de Deus, que é um pré-conhecimento do Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele já tinha decretado isso e o Senhor iria cumprir. Só que isso foi guardado no coração de Rebeca e, como eu sempre falo, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, que faz do jeito que Ele quer e quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Tópico 2, o conflito familiar. Parágrafo 1, a esterilidade de Rebeca. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. O favoritismo do casal pelos filhos. Na antiguidade, uma mulher que não gerava era tida como amaldiçoada, esquecida por Deus. Porém, depois de muitas orações do Isaac, Deus mandou a bênção caprichada, dobrada, Esaú e Jacó. Só que quando eles nascem, houve o favoritismo, a preferência dos pais. Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Esaú era um homem do campo, caçador, como pai também, mas Jacó era um menino mais caseiro, era a companhia de Rebeca dentro de casa. Isaac, idoso e cego, pensando que iria morrer logo, se preocupou com a bênção da primogenitura. A Bíblia não fala que Rebeca comunicou a Isaac. Eu sei que nesse assunto ele talvez não deu muita atenção. E enfim, ele se preocupou em abençoar. Outro exemplo que Isaac deixa para todos nós, pais. Abençoar os nossos filhos. Deus nos deu essa autoridade de abençoar os nossos filhos. Embora que, infelizmente, esse costume não realmente permaneceu, a maioria dos filhos hoje não pede a bênção aos seus pais. Bença meu pai, Deus te abençoe. Ou seja, o pai tem o poder de abençoar, como também amaldiçoar. Como você tem usado a sua autoridade? Você tem abençoado o seu filho ou você tem amaldiçoado? Algo para você pensar. Que nós possamos, como pais, realmente abençoar e não amaldiçoar. Tópico 3. O problema da predileção por filhos na família. Parágrafo 1. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac, por amar mais Esaú, mesmo sabendo da profecia, diante de que Jacó iria ser maior, e ele sabia o direito da primogenitura, o filho primogênito toma a primazia direta da família na ausência do pai. Então, ele tinha a convicção de que existia uma profecia, mas por amar mais Esaú, ele disse que iria realmente abençoar Esaú. Parágrafo 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Observe que Deus disse que iria
realmente acontecer. Mas, quando ela tomou atitudes precipitadas aqui também, como Sara, a profecia, quem falou foi Deus. Então Deus ia criar situações para que realmente se cumprisse. Mas Rebeca tomou atitudes para interferir aquele plano maravilhoso. Deus iria criar a situação que não iria machucar ninguém, iria realmente se cumprir. Mas Rebeca, não esperando e sendo precipitada, tomou a atitude de planejar algo terrível, causando assim uma confusão e uma briga entre os irmãos. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Já que Esaú era cabeludo e Jacó não era cabeludo, então foi o plano dela. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Rebeca toma uma atitude, com certeza, queria realmente afetar toda a família. Porque, de fato, Esaú desprezou o direito da primogenitura e por quê? Pelo um prato de lentilha. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 está escrito: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então, ele vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Jacó estava realmente interessado. Parágrafo 3. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, está escrito: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Criar um filho, tarefa difícil. 2 ou mais, tarefa muito mais complicada. E precisamos, diante de Deus, como crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pedir sabedoria para poder educar os nossos filhos, porque filho é herança do Senhor. Queridos, a preferência, de fato, existe. Essa é a verdade. Nós temos de ter cuidado com a injustiça. Pense comigo e responda nos comentários. Uma família de 4 filhos. 2 são mais dedicado, amoroso, caseiro, atencioso, obediente, dá orgulho aos pais. E tem 2 que são desobediente, rebelde, roeiro, agressivo. A preferência, nesse caso, vai existir. Tendo 2 filhos, no caso eu só tenho 1. Aí não existe preferência. Porém, não podemos deixar de amar todos iguais. Isso, de fato, nós temos de fazer como pais. Porém, com certeza, você vai ter uma preferência, porque todos são irmãos. São diferentes, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento. Por exemplo, tem uns que têm um temperamento do pai, tem outros que têm um temperamento da mãe, tem um temperamento sanguíneo, o outro temperamento colérico, melancólico, fleumático. Então, tudo isso influencia para que haja uma preferência realmente dos pais. Porém, o que não pode existir é a injustiça dentro da família. Por mais você tenha uma preferência, mas você não pode alarmar. Você tem que ficar mais
em secreto. E, por exemplo, você não pode beneficiar a um e esquecer do outro. Você não pode comprar um presente para um e não comprar para o outro. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, você tem 2 filhos. Aí você posta uma foto, ou tem no seu perfil, né, a foto de um filho e esquece do outro. Então, algo muito sério que os pais precisam realmente ter todo esse cuidado. Porque o filho, que realmente é desprezado nesse caso, que está vendo a injustiça, realmente se incomoda. Dá atenção, geralmente, quando tem 2, o mais novo e o mais velho fica realmente esquecido. Algo que não pode acontecer. Tem de ter equilíbrio. Só pedindo a Deus para que Deus possa realmente dar sabedoria. Outra coisa é amaldiçoar. Tem pais que, infelizmente, amaldiçoa um e abençoa outro. Isso vai gerar raiva, traumas, ressentimento, raiva, rebeldia, porque não está tendo equilíbrio. Está tendo aí, no caso, uma injustiça. Mas que Deus possa nos dar realmente sabedoria. Conclusão, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para uma vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios capítulo 6, de 1 ao 4. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. E os pais não devem provocar a ira aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-o com predileção, infelizmente o resultado é conflito entre os membros da família. A preferência é natural do ser humano, porém não podemos agir com injustiça. Amém? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e compartilhe em outros grupos para ser edificado outras famílias em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que você, como pai, possa ter sabedoria do alto para poder educar. Se existiu ou está existindo alguma falha, algum erro na criação, que o Senhor possa lhe dar sabedoria em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso Brasil, esse Brasil que precisa de intercessores. Seja um intercessor e que Deus possa realmente guardar a todos nós. Que Deus também console a família dessas crianças que foram dizimadas e que Deus realmente tenha misericórdia desse assassino para que ele venha se arrepender e ser transformado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.